No livro Hora de Crescer Interiormente, o método de Hércules hoje, José Trigueirinho Neto, escritor espiritualista brasileiro, apresenta o mito de Hércules de uma nova perspectiva, não apenas uma aventura mitológica realizada por um semideus, mas como uma jornada simbólica de nossa alma encarnada, que se inicia no puro viver material e inconscientes das realidades espirituais, até percorrer uma senda que a leva a ampliar sua consciência, trabalhando através do despertar e a harmonização de seus corpos, do físico ao corpo mental, e até a plena capacidade de servir aos outros ou de servir em grupo, prova por prova. O herói que simboliza cada ser humano torna-se um senhor e mestre de si mesmo. São 12 trabalhos até a união consciente do indivíduo com a sua alma, e o primeiro trabalho é capturar as éguas devoradoras de homens, que simbolizam aspectos de nossa mente que temos que trabalhar, como a tagarelice das palavras e do pensamento, os conceitos e os preconceitos, as teorias inférteis e a tendência à crítica e à comparação. Pois não é possível seguir adiante com a mente indisciplinada e egoísta, visto que a mente pouco sabe das reais necessidades do serviço, se não tiver sido domada pelo núcleo mais profundo do ser. Aprender a pensar e manter certo nível de controle sobre os pensamentos é fundamental nessa jornada humana. Num lugar distante e pantanoso, Hércules é levado a capturar cavalos e éguas extremamente selvagens e violentas, que devoram tudo que o trabalho humano constrói, e suas crias se tornaram ainda mais violentas. Elas são de um senhor prepotente, que é o símbolo que é o ser humano não desperto, que nada faz para domá-las e desenvolver qualidades superiores nesses animais. Hércules, no mito, tem um amigo, e com este capturam e laçam as éguas, e as levam para outro lugar para não causar de imediato problemas aos habitantes daquelas terras. Porém, para não correr o risco de os animais voltarem, eles teriam que levar todos eles para um lugar muito mais distante. E Hércules, confiante e orgulhoso, encarrega a tarefa ao amigo, por considerar esta a parte mais fácil, e se vai. O amigo prontamente se dispõe, mas no fundo teme a tarefa, e não tem a mesma força de Hércules, e ao tentar reunir os animais para transportar, este perde o controle e as éguas violentas o matam. O amigo morre e o trabalho volta à estaca zero. Agora, com a postura mais humilde, o herói sai em busca novamente das éguas, até capturá-las e as leva para um lugar muito distante. Hércules aprende a lição, recebe as graças daquele povo, mas sua ação irrefletida culminou na morte do amigo. E naquelas terras, tristeza e entusiasmo se misturam. O amigo aqui representa a nossa ilusão, que somente boa vontade é necessária para o trabalho de disciplina da mente, mas que devemos contar com a intenção de sermos guiados pela consciência superior, nossa verdadeira força para abandonar o pântano, símbolo da mente entregue a si mesma. A mente deve ser reestruturada e transmutada em vários níveis pela concentração no mundo interior e o serenar do raciocínio, até o florescer do intelecto superior. Esse é o trabalho espiritual com a mente, segundo Trigueirinho. A mente é uma poderosa ferramenta de serviço quando não estimuladas apenas por aspectos grosseiros e emocionais, e quando o seu lado direito, que simboliza a intuição e o pensamento abstrato, se harmoniza com o lado esquerdo, que lida com o lado concreto da vida. Quando o indivíduo ainda não aprendeu a controlar seus pensamentos, estes se tornam desenfreados e voltados apenas para o lado material da vida. E a única maneira de quebrar essa tendência não é com exercícios sistemáticos, mas pela concentração na busca espiritual, renunciando passo a passo aquilo que o atrai, agrada ou contenta do mundo material apenas. Segundo Trigueirinho, a mente não é só uma fábrica de pensamentos inúteis e engendrados pelos estímulos sensoriais. Tem também um lado que consegue separar-se dos movimentos e sensações dos corpos, daquilo que é percebido pelos sentidos. Pode observar coisas físicas e o próprio pensamento ao mesmo tempo. Essa parte da mente poderia ser chamada de intelecto, mas não são todas as pessoas que o têm desenvolvido. Trigueirinho também nos diz que quem possui a mente intelectual desenvolvida percebe que não precisa seguir com tudo que os sentidos indicam, pois essa mente distingue o apelo dos sentidos da real vontade do indivíduo. Mas essa parte da mente precisa ser educada para desenvolver-se, pois senão se atrofia e se incorpora à mente concreta.
E essa educação se dá pela elevação da consciência, ou seja, pelo ampliar e aprofundamento da busca espiritual. E quando a aspiração é grande e contínua, até as próprias células cerebrais são transformadas. O próximo nível da mente é a mente psíquica, que além de perceber as indicações da alma, também as responde. Obediência a essas indicações e impulsos e humildade para reconhecer que níveis superiores podem guiar a vida de maneira melhor e mais harmoniosa que a mente concreta é a chave para esse nível mental de manifestação. Então, com os 3 primeiros níveis mais materiais da mente reestruturados, harmonizados e receptivos, onde certo silêncio de pensamento se faz e a negatividade já está sob certo controle, os aspectos mais abstratos da mente começam a se fazer e surgir. A verdadeira mente se anuncia, portal de entrada para níveis mais profundos e imateriais do ser. Com este silêncio até certo ponto instaurado, o lado espiritual da mente, ainda desconhecido, começa a se manifestar. E uma nova relação é estabelecida com tudo o que na vida acontece: objetos, pessoas, natureza, fatos e eventos. Isso tudo já não mais são vistos e percebidos da mesma forma. Vai correndo uma liberação da lógica, da discriminação e da razão humana mental. Aí ocorre um fenômeno interessante. Começa a surgir pensamentos em nossa mente, sem que a mente concreta os tenha formado. Mas esses pensamentos não devem ser rejeitados como os de antes. São intuições e indicações para um novo modo de ser e de relacionar-se com tudo e todos, um modo verdadeiramente evolutivo. Esse nível é a mente abstrata em ação. O nível espiritual abstrato da mente é o intelecto superior, e é a ponte entre a mente e o coração, o centro do serviço aos outros, o centro do amor. Aqui se pode servir com segurança e harmonia, sem ferir o livre-arbítrio, com o uso do coração guiado pelo intelecto superior. Resume Trigueirinho. No livro O Poder do Agora, o filósofo alemão Eckhart Tolle nos diz que a tendência de nos identificar com a mente nos faz que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Isso é considerado normal na civilização. Mas esse ruído mental incessante nos impede de encontrar a serenidade interior, que é algo para ele inseparável do ser. Com isso, a mente cria um falso eu interior que projeta medo e sofrimento sobre nós. Segundo Eckhart Tolle, o filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental, quando proferiu sua famosa máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. Para Eckhart Tolle, o pensador compulsivo vive em aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas, pois reflete a fragmentação da mente, ao contrário da iluminação, que é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Pois a iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão dos pensamentos. A libertação dessa escravidão começa quando prestamos atenção ao que a voz incessante de pensamentos diz, quando percebemos nela padrões repetitivos de pensamentos, velhas trilhas sonoras, que escutamos dentro de nossa cabeça. Começamos então a observar o pensador. Então nos tornamos testemunhas, porém sejamos imparciais à voz. Não julguemos nada, não condenemos o que ouvimos, pois se fizermos isso, significaria que a mesma voz voltou pelas portas dos fundos. Estejamos apenas lá, ouvindo, presentes. Ouvindo o pensamento significa que nós estamos conscientes não só do pensamento, mas também de nós mesmos, como testemunhas daquele pensamento. Assim, uma nova dimensão de consciência surge. Sentimos uma presença consciente, que é o nosso eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. E a mente então perde o poder sobre nós e se afasta rapidamente, porque não mais está recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Eckhart Tolle nos diz que quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia, e no início esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos, e quando esses espaços acontecem, sentimos serenidade ou paz interior. No Oriente, esse espaço de mente vazia é identificado como estado de pura consciência. De outra forma, em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente,
direcionando o foco da nossa atenção para o agora, nos tornando conscientes do momento, do presente. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Na vida diária é possível pôr isso em prática dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para se conseguir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, quando precisamos subir ou descer uma escada, em casa ou no trabalho, prestemos muita atenção em cada passo, em cada degrau, cada movimento, até mesmo à nossa respiração. Ou quando vamos lavar as mãos, prestemos atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das nossas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante, estando inteiramente presentes. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença, segundo resume Eckhart Tolle. Bem, pessoal, curta o vídeo, dê seu like ou dislike e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fiquem em paz.